O Ministério Voluntários de Cristo apresenta Palavra Dominical, uma palavra que edificará a sua vida. Meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis-me aqui nesta noite, me abençoa, toma minha vida nas tuas mãos, Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca, dá-me entendimento, dá entendimento à tua igreja, Pai, porque é a tua palavra que opera milagre, faz maravilha, meu Senhor amado, porque quando os teus profetas iam profetizar, ele dizia sobre a tua palavra. Então é a tua palavra, Senhor amado, que nos dá vitória. É, Senhor, sobre a tua palavra que fomos criados e fomos também regenerados, porque o teu Filho é o verbo que veio de Deus. Aleluia. Senhor, nos abençoa e nos dá vitória nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aqui neste salmo, eu estava outro dia orando, e aqui, acho que eu pedi o Enilson para tirar a palavra, e esse salmo falou profundamente no meu coração. E o título dele tem aqui, 1, 2, 4, aqui na minha Bíblia. 1, 2, 3, 4, 5. O cuidado com as nossas palavras, número 1. E o 2, a brevidade da vida. E o 3, a brevidade da vida. E o 3, a vaidade da vida. E o 4, a súplica do salmista para que Deus o guarde. E o 5, a impaciência. E eu quero chamar bem a atenção para a número 1, né, o cuidado com as nossas palavras, e a número 5, que é a impaciência. Nós não medimos o que vamos falar e somos impacientes, né? Então, eu aprendi muito nesse salmo. E diz aqui, Deus, né, guarde da impaciência, o salmista Davi, que está falando tudo isso aqui. Davi, um homem segundo o coração de Deus, se encontrava nessa situação. Por isso que eu falo, irmãos, que nós não somos super crente, e pode ter 100 anos, 200 anos de crente, que nós temos que vigiar. Amém? Então, estão prontos aí, irmãos? Com as suas Bíblias? Já vai procurando aí a Zaqueu em Gálatas 4, 5 e a Patrícia, Salmo 141, 3. Eu vou começar aqui no 3, 1. Vamos lá? Diz assim ele: e eu disse, guardarei os meus caminhos, para não delinquir com a minha língua. Então o salmista, ele está pedindo ao Senhor, que o Senhor guarda, né, os caminhos dele, para que ele não delinquir com a sua língua. Refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Pode ler Gálatas 4, 5. Para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 5, tu leu, né? E agora a Patrícia lê Salmo 141, 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Irmãos, às vezes, quando nós estamos diante das pessoas que não são evangélicas, ou até mesmo os que são, muitas das vezes a gente não vigia, né, e falamos coisas que não é para ser falado. Às vezes uma coisa tão pequenininha, aquilo ali se torna um estardalhaço tão grande, que você acaba se dando mal. E o salmista, ele está pedindo o Senhor para guardar o membro da sua boca, que nenhum homem consegue controlar, que é a língua. Um rei. O rei, ele tem que ter o quê? Sabedoria. Diante do seu povo, né? E ele está aqui pedindo ao Senhor para guardar ele. Porque nós pecamos por palavra, né, pensamento, gestos e obra. E nós também temos que vigiar aquilo que nós vamos dizer diante da lei.
Eu acabei de falar ainda há pouco, pedindo às mães para assinar as cartas para os adolescentes se batizar, porque hoje o que nós mais vemos é irmão levando o outro na justiça, né? Qualquer coisa leva o irmão na justiça. E algo aconteceu com um pastor, ele confiou em todo mundo, e depois chegaram perto dele e disse: olha, se tu não repartir, nós vamos botar tudo para fora. E mesmo ele repartindo, botaram tudo para fora. Maldito é o homem, confia no homem. Eu não posso confiar em mim mesmo, né? E nem você pode confiar liberalmente um no outro. Então o salmista, ele já tinha aprendido. Por isso que ele está passando isso para nós. E ele faz uma oração no Salmo pequenininha, no Salmo 141, versículo 3. Põe um guarda à porta da minha boca. Que guarda é esse? Um anjo. Coloca um anjo à porta da minha boca. O salmista está dizendo que ele tinha falado demais, né? Ou estava falando demais. E por causa disso veio esta prova sobre a vida dele. E o versículo 2 diz assim: com silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Lê para mim aí, AD. Salmo, logo atrás, Salmo 38, versículo 13 a 15. 13 a 15, versículo 13 a 15. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Está vendo? O que ele está dizendo? Que o AD acabou de dizer: como surdo, como mudo, ficarei. Então ele está dizendo: como silêncio fiquei, como mudo calava-me, mesmo acerca do bem. Ele está dizendo que mesmo alguém falando com ele acerca do bem, ou ele falando acerca do bem, ele preferia ficar como surdo e como mudo. Que às vezes tem algo de bom na sua vida que você quer contar, mas não é para você contar. É para você se calar. Porque talvez você vai falar, alguém não vai entender. E às vezes, quando nós estamos tão eufóricos, tão alegres, nós queremos abrir a nossa boca e falar. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele estava muito feliz. Ele pulava, ele dançava junto com o povo, com as mulheres, dançava. E a sua esposa estava o quê? Lá em cima, observando. Quando ele entrou, o que ela falou para ele? Você, como rei, desavergonhado, né, fica aí fora pulando e dançando. Ele tinha colocado uma roupa grosseira e foi pular e dançar, porque agora o bem mais precioso estava em Israel, que era a arca da aliança, a arca do concerto. E a sua mulher, a sua própria esposa, não entendeu Davi, porque o motivo da sua alegria. E às vezes os nossos irmãos, os nossos amigos não entendem o motivo da nossa alegria. E às vezes não é momento da gente falar, é momento da gente ficar como mudo, calado. E eu estava muito aflita e fomos orar. E quando eu li esse salmo, Deus falou comigo profundamente. Porque eu tenho que passar para a igreja aquilo que eu estou passando. Então eu falei: Senhor, muito obrigado. Verdadeiramente, Tu está falando comigo. E ele está dizendo que ele ficou em silêncio. Fez como surdo e como mudo. Então a pessoa está falando, eu estou ouvindo, mas vou só ouvir. E vou ficar em silêncio. Pode falar. Né?
E o versículo, ele se fez como surdo porque ele não respondia nada, ele só ouviu. E também em silêncio, porque também ele não falou nada. E às vezes é hora da gente ficar em silêncio, é hora da gente ficar surdo por muitas coisas que a gente ouve ou queremos falar. E o versículo 3. Incendeu-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava-se acerca de um fogo. Então falei com a minha língua e disse, lê para mim aí, Zaqueu, Jeremias. Olha, Jeremias. Agora nós vamos entrar aqui, ó, a impaciência de Jeremias. Agora a gente tinha falado de Davi, no silêncio e no ouvir. Agora a gente vai ver a impaciência de Jeremias. Pode ler Jeremias, capítulo 20, do 3 versos 7 a 9. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Então aqui nós estamos vendo um homem de Deus, chamado Deus do ventre da sua mãe. Mas porém, quando a prova veio, que ele disse? Que o Senhor tinha? Que o Senhor tinha iludido ele. Ele foi falar para Passu tudo aquilo que Deus tinha falado para o sacerdote Passu, que nome esquisito, né? Nome feio. Quem teria coragem de botar um nome desse no filho? E ele fez o quê? Deu uma surra em Jeremias. Bateu em Jeremias. E não aceitou as palavras de Jeremias. Aí Jeremias ficou tão impaciente, né, tão desgostoso, que ele pensou tudo isso que o irmão acabou de ler na palavra de Deus. O Senhor me iludiu, iludido fiquei. Mas de repente a palavra de Deus arde como fogo dentro dele, porque ele pensou isso tudo no coração dele. Então ele estava impaciente, porque ele estava dando o recado de Deus e o sacerdote não quis ouvir. Aí ele falou que Deus tinha iludido ele. Vocês podem ver que o profeta Jeremias sempre tinha uma impaciência que inquietava ele, né? Quem não tem uma impaciência aqui hoje? Quem não é impaciente? Quem não está impaciente aqui hoje com alguma coisa? Se alguém falar que não está, é mentiroso. Tem tanta gente impaciente, né, na igreja, e eu falei, Senhor, essa palavra é para mim, eu estou impaciente. Eu estou querendo algo que não é para agora. Lá em Lamentação, capítulo 3, 18, o que Jeremias disse? Quando o povo estava sendo quebrado, ele disse assim, pereceu a minha esperança no Senhor. Acabou a minha esperança. Um homem paciente, ele estava mostrando ali que ele não queria esperar o agir de Deus. E quando nós se mostramos impacientes, nós estamos mostrando para nós e para Deus, para os nossos irmãos, que nós não queremos esperar o agir de Deus na nossa vida. E o salmista, ele estava impaciente. Ele estava passando por um problema muito sério. E ele começa a se queixar diante do Senhor, contra aquilo que ele estava vivendo.
Estamos vivendo, passando por dor, Senhor. Hoje, eu já senti tanta dor. Mas tanta dor. E há momentos que eu não sinto dor nenhuma. Ontem eu não estava aguentando nem ficar em pé. Na hora que a Joyce estava lá em casa, o Leandro fazendo o cabelo dela, a dor no meu ombro era insuportável. E de repente, daqui a pouco, tudo some. Agora eu não estou sentindo dor no joelho, não estou sentindo dor no pé, nem no ombro. Que negócio é esse? Isso é para me deixar impaciente, me deixar perturbada, né? Para nos tirar do foco. E continua aqui no versículo 4. Diz assim o versículo 4. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim. Olha só. A impaciência de Davi. Ele queria conhecer o seu fim. Quem quer conhecer seu fim aqui hoje? Né? Eu não quero. Senão eu vou ficar doida. Tu quer, irmão? Conhecer seu fim? Quer, irmã Marlúcia? Eu não quero. Vai lá que o meu fim é a morte. E todo mundo tem pavor da morte. Hã? E Davi está dizendo, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim. A medida dos meus dias. Qual é para que eu sinta quando sou frágil? Lê para mim aí, Patrícia. Olha só, Salmo 90, o versículo 12. E me parece que Deus revelou mesmo para ele. Porque está aqui no Salmo 90, versículo 12. Acho que esse salmo é de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Está vendo? Esse versículo está nos ensinando a ter o quê? Paciência. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira para que alcançamos corações sábios. Então eu não posso conviver dia após dia impaciente, senão eu não vou saber contar os meus dias. A palavra de Deus diz assim, né? Grande, acho que é isso mesmo que fala, grande é o dia que o Senhor nos fez. Todo dia na nossa vida é um dia grande que Deus fez. Se nós acordarmos pela manhã, já dizendo esse versículo, eu não sei onde se encontra, grande é o dia que o Senhor fez para nós. Nós já estamos exaltando o nome de Deus. Agora, se eu acordar de manhã e começar, que droga de dia, que calor, que chuva, que eu tenho que pegar o ônibus cheio, começar a murmurar, o meu dia vai ser uma droga. Uma droga. A irmã falou lá atrás. O meu dia não vai ser bom. Então eu já tenho que levantar da cama abençoando o meu dia. Quando eu levanto da cama já falando tudo isso, né, que calor, que droga, que chuva, que calor, tem que enfrentar aquele patrão, eu já estou sendo uma pessoa impaciente. Então a gente tem que ficar bem calmo, né, irmão José? Como é que o senhor está dizendo agora? Hã? Ficar bem equilibrado. Nem de mais e nem de menos. Ficar firme. Né? É firme como as muralhas de Jericó? Hã? Firme como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É assim que nós devemos ficar. Então, nós temos que saber contar os nossos dias. Nossa, o dia de ontem foi tão bom, né? Poxa, o dia de hoje eu passei tão mal. Mas amém por isso. Glória a Deus. Então, nós temos que aprender a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que quer dizer com isso? Que eu aprendo com o dia que passou ontem. O dia de hoje, né? Passou, não volta mais. Hoje eu aprendi com ele. E cada vez mais eu vou ficando mais
inteligente. Vocês sabiam que crente, quando passa a ser crente, ele fica muito esperto, inteligente? Até demais. Glória a Deus. Quem vai ler agora? O irmão AD. Lê, aí, abra sua Bíblia aí, AD, Salmo 62, versículo 9. Eu vou ler aqui o versículo 5. Eis que fizeste os meus dias como palmo, o teu tempo da minha vida, e como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Pode ler. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Tá vendo? Os homens de classes alta e os homens de quê? Classe baixa. Deus aqui, ele não está fazendo exceção de classe alta, classe baixa, não. Aqui ele está dizendo que todos os homens pesado em balança são vaidade. Ele está dizendo que tanto pobre, tanto rico, se colocar na balança, se não tiver o Senhor, se não tiver Deus na sua vida, são a mesma coisa. Tudo é vaidade. Não adianta ser rico, não adianta, eu sou tão pobrezinho, mas eu sou crentão. A vaidade. Então, tudo é vaidade. Coloca na balança o rico e coloca o crentão. Né? Se não tiver fazendo o querer de Deus, todos eles serão vaidade. E pesado na balança não é nada. As palavras de Deus é muito forte, irmão. Por isso que muitos não querem ouvir a palavra de Deus, só querem ouvir louvor. E pular no poder, e dançar no poder, e mistério dali, mistério de cá. Porque a palavra de Deus, ela fala a verdade, ela está dizendo que tanto rico, né, tanto pobre, tanto santarrão, que diz que eu sou santo, sou o melhor, pesado na balança é como nada. Já viu? E só ouve a palavra quem é? Paciente. Por isso que o salmista, o próprio Davi, disse, esperei com paciência. O último versículo, eu acho. Vamos lá. O último versículo que a gente vai ler logo depois. Vai entrar logo depois do capítulo 39, aí ele já escreve outro salmo. Aí diz, nós estamos no versículo 6. Abra sua Bíblia aí, Patrícia, no Lucas 12, 20 e 21. Deixa eu ler o meu versículo aqui, o 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoa riquezas e não sabe o que as levará. Então, aqui no versículo 6, o Senhor está dizendo que, na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta. São o quê? Impacientes. Está dizendo que eles são impacientes. Quem se inquieta porque é impaciente. E amontou riqueza e não sabe quem as levará. Pode ler, irmã. Olha, presta atenção nos versículos que a Patrícia vai ler. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Está vendo? Então esse homem, a qual é chamado de louco, ele já tinha alimento no celeiro, mas ele colheu mais alimento. Aí ele pensou, olha a impaciência desse homem, Juliano. Aonde eu vou guardar? Meu Deus, onde eu vou guardar essas roupas que eu não uso mais? Eu emagreci, mas eu vou guardar, depois eu posso mandar apertar.
Em vez de pegar e dar para alguém, não, eu vou guardar. Daqui a pouco engorda, aí vai botar a roupa. Não deu, engordou, não, agora eu vou vestir, engordei. Ou então emagrece, agora eu emagreci, não vou dar não. Eu vou emagrecer, quando eu emagrecer eu vou usar de novo, aí guarda lá. E assim, aí já não tem aonde mais botar. E assim esse homem não tinha mais aonde botar comida. Aí o que ele fez? Eu vou derrubar esse celeiro e vou construir um maior, o olho grande. Vou construir os maior ainda. E vou guardar todo esse alimento e vou falar para minha alma. Alma, fica quieta aí. Fica quieta, porque agora o celeiro está cheio. Come e bebe e fica em paz. Aonde uma alma vai comer e beber, materialmente ficar em paz? Louco mesmo. Aí o Senhor falou para ele, louco, esta noite mesmo eu te pedirei a sua alma que tu tem para mim. O que é que tu tens para mim? Então o homem impaciente, ele amontoa um monte de coisa que ele não vai precisar. Ele não vai precisar, mas ele guarda. E o Senhor aqui está falando com Davi, nesse capítulo. Não devemos se inquietar pelas coisas. Nós temos que ter o quê? Paciência. Ai, amanhã eu tenho que fazer isso. De primeiro eu fazia, acho que umas 5 coisas ao mesmo tempo. Lavava, passava, cozinhava, ia limpando, fazendo tudo ao mesmo tempo. Hoje, se eu faço 2, até queima lá o negócio lá. Então, nós temos que fazer uma coisa de cada vez. Não pode... eu quero cantar, eu quero tocar. Tem crente que quer tocar, quer cantar, quer pregar, quer dirigir, quer fazer um monte de coisa. Né? É impaciente. Temos que fazer uma coisa de cada vez. Não podemos querer abraçar o mundo com as nossas mãos, porque senão vamos dar com os burros na água, como diz no interior. Uma coisa de cada vez. Por isso que a Bíblia deixa bem claro. Tudo que você puder fazer, faça conforme as suas forças. Você que sabe das suas forças. Se você vai pegar e não vai fazer, então eu não vou ter força. Então é melhor... Eu não aguento pegar esse púlpito aqui. Eu tenho que pedir os irmãos para pegar, e nem eles vão conseguir pegar sozinho. Então, tudo conforme as suas forças. E o salmista, acho que ele estava fazendo alguma coisa, sendo levado pela sua impaciência. Vocês veem que logo no Salmo 40 ele começa como? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, você tem que ter paciência. E o versículo 7. Pode abrir aí, AD, no Lucas. Lucas não, Salmo, é aqui atrás mesmo, Salmo 38, 15. O 7 diz assim: agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Pode ler, AD. 38:15. Salmo 38, 15. Porque em Ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Olha só. Agora ele está dizendo... Ele muda o modo de pensar aqui, no versículo 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu, e a minha esperança está em Ti.
Então o salmista estava passando por um processo, um desespero tão grande na vida dele, que ele estava querendo até ver o fim da vida dele. Tem gente que está assim. De primeiro eu ficava deitada e ficava sonhando, irmã Marlúcia. Eu quero fazer isso. Isso há muito tempo atrás. Muitos anos atrás. Muitos anos que eu falo, há cerca assim, de uns 10 anos. Eu deitava na minha cama e começava a sonhar com a minha casa. Eu quero fazer isso, eu quero quebrar aqui, quero quebrar ali. Eu quero fazer isso, fazer aquilo. Perdi até o sono. Tem gente que perde até o sono porque quer quebrar a casa ali, quer quebrar a casa aqui. Aí perde o sono, não ora, não lê Bíblia e pronto. Sabe o que eu falei? Senhor, está repreendido isso na minha vida. Nunca mais. Se um dia for renovar, renovou. Se não for renovar, não renovou. Se for para mudar, mudou. Senhor, faz o que tu quiser. Eu vou perder mais sono por causa de nada. Então o salmista, ele estava muito impaciente. Ele queria ver o seu fim. Será que eu vou morrer dessa doença? Será que vai acontecer isso comigo? Meu Deus, deixa Deus guiar as nossas vidas. Tem gente que morre só de pensar, morre mais rápido de pensar na doença. Sabia? Ele pensa tanto na doença que ele acaba morrendo, não da doença, mas morre do coração. Então, infarto. De tanto pensar na doença. Glória a Jesus. Então, agora, ele está dizendo que a esperança dele está no lugar certo. Está no Senhor. E o versículo 8. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faço o opróbrio dos loucos. Então ele está dizendo aqui para que o Senhor não fizesse dele um objeto dos loucos, dos zombadores. Agora ele está indo pelo caminho certo. Então hoje nós estamos aprendendo aqui a deixar de lado a nossa impaciência e aprender a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, porque vocês sabiam que por causa da nossa impaciência a gente arranja até briga. A gente arranja briga. Daqui a pouco divide tudo, nem vai nem vem, acaba tudo. Nem o negócio vai, nem funciona, acaba tudo. Então vamos ter paciência. Vamos fazer de conta que estamos construindo uma casa. Hoje eu faço o quê? A fundação. Amanhã eu coloco as colunas. Não adianta eu querer fazer a fundação, botar coluna e construir tudo que vai cair. Então nós temos que ir aos poucos, não podemos correr. E arranja confusão, nós arranjamos confusão. Glória a Deus. Agora a gente vai ler. Lê aí, Patrícia, que o nosso outro irmão foi. Salmo 44, 13. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos e o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. Está vendo? Então o salmista está dizendo, ele reconhece que o Senhor permite, os vizinhos, aqueles que estão ao nosso redor, zombar da gente por causa da nossa impaciência. Por causa do nosso desespero. E o salmista começa a reconhecer que quem tem que estar no controle da vida dele, da provação que ele está passando, é o Senhor e não ele. Agora ele reconhece que o Senhor é que tem que estar no centro da sua vida e não ele. Que negócio é esse? Senhor, me mostra o fim da minha vida.
Eu quero ver o que vai acontecer comigo. Não é isso que acontece com as pessoas quando estão lá no mundo? Vai na pitonisa, na feiticeira, na macumba, tudo para ver o seu futuro, né, Leandro? Sabe o que é isso? Impaciência, falta de confiar em Deus, desespero. E o homem que está em Deus, ele não pode se desesperar. Está impaciente, Cristina? Como tá, né? Pega essa palavra nessa noite. Não sabe se vai, não sabe se fica, né? Espera mais um pouquinho. Tem um hino que fala assim: espera só mais um pouquinho, se a bênção está demorando, né, Juliana? Depois você vem dizer que eu canto errado, tu não me ajuda? Então, irmão, vamos esperar no Senhor. Não adianta eu querer correr. E o versículo... Aí o que acontece quando eu corro, né? Perco a paciência. Aí vão debochar de mim meus vizinhos. Aqueles que não gostam de mim, tá vendo? Tá vendo, irmão José? Olha lá. Viu? Que tinha equilíbrio, agora está todo desequilibrado. Então não podemos perder o equilíbrio, como diz o irmão José. Não podemos perder a paciência. Porque senão nós vamos ficar envergonhados. E o versículo 9, leis aqui, abre aí a tua Bíblia em Jó 9:34. E a Patrícia em Lucas 10:13. Patrícia não, AD, né? É o AD agora. Lucas não, AD. Pastora leu errado aqui. Deixa eu ler o versículo primeiro, tá, aqui. AD é Levítico 10:3. Deixa eu ler aqui o versículo. E enudeci, não abra minha boca, porque tu o fizeste. Pode ler, Zaqueu, Lucas não, Jó 9:34. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Olha o que Jó está falando. Jó estava aqui numa impaciência também, coitado. Temos que dar um desconto. Doente, à beira da morte, sem a pele, com chagas. Lê de novo, Zaqueu. Olha que versículo assombroso, irmão Enilson. Lê de novo. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Olha, tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte ele o seu terror. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então Jó estava falando assim do Todo-Poderoso, assim que ele chamava, o Senhor, que era para o Senhor tirar aquela vara que estava sobre ele. Vara representa alguém que está apanhando, né? Sendo surrado sem parar. E assim estava Jó. O terror do Senhor estava sobre a vida de Jó. Não viu o que a irmã Joselda falou? A moça está trabalhando 9 anos naquele lugar que só tem evangélico. Eu tenho certeza que todo dia ela ouviu falar de Jesus. E agora que está com câncer no intestino, que veio aceitar Jesus. Agora ela crê. Agora a vara, né, está sobre ela. Por quê? Não porque Deus está abatendo. Porque talvez se hoje ela tivesse Jesus na sua vida, né? Agora ela já aceitou Jesus, né? Ela não estaria tão desesperada. Mas que ela possa ser salva. Agora eu confio, agora eu creio. Por isso que é bom nós servir ao Senhor quando nós estamos com saúde. Esses adolescentes aí, ó, tudo jovem, com saúde. Faça a vontade do Senhor, porque os dias vêm que nós não vamos conseguir nem caminhar mais. Está lá a irmã Raula. Quantos hospitais? Pode ler a dele. Levítico 10:3.
E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Irmão, olha que versículo lindo. Serei santificado naqueles que se cheguem a mim. Olha só, naqueles que se cheguem a mim. E olha, lê, continua lendo. E serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão chorou, calou-se. E serei glorificado diante de todo o povo. Então, quando nós... olha o que o Senhor falou. Serei santificado. Né? Perante todos aqueles que cheguem a mim. Meu Deus, profundo isso, hein? O que o Senhor diz? Sem santificação, ninguém verá a Deus. E quando nós chegamos a Deus, o nome de Deus é exaltado, nós recebemos, aleluia, a santificação e daremos honra e louvores a Deus. Tremendo isso. E aqueles que estão lá fora glorificam o nome do Senhor. O que aconteceu aqui? A impaciência dos filhos de Araão levaram fogo estranho. Irmão, pare para pensar. Para que aqueles dois foram levar fogo para dentro do altar do Senhor, para dentro da tenda? Se o fogo já não descia lá dentro. Olha a mentalidade do homem impaciente. Não, a gente vai levar, acender esse incensário e vamos lá para dentro. Quer dizer, não se contentaram do que tinha dentro do santuário. Acenderam, né? E foram lá para dentro. Levaram o quê? Fogo estranho. Na sua impaciência. O que aconteceu lá dentro? Todo que já leram já sabe, o fogo de Deus desceu sobre aquele lugar e eles morreram queimados. Isso mesmo, acaba ficando queimado. Com fogo estranho. Acaba ficando doido. Então, o que aconteceu? Morreram e tiveram que ser arrastados pela corda, né? Que tinha um sininho nas roupas deles naquela época, e ali, se não ouvisse o barulho, né? Estava morto. Então, na sua impaciência, por não ouvir a palavra de Moisés, fizeram coisas que desagradaram a Deus. E diz, aí, quando Moisés começou a falar, Araão veio falar, que era o pai deles, né? De certo queria defender os filhos. Moisés, quando começou a falar, Araão calou a boca. O salmista está dizendo aqui, eu enudeci, fiquei calado. Não abro a minha boca, porque tu o fizeste. Quer dizer, Araão se calou e disse, não vou mais falar nada, foi Deus que fez. Ele já tinha avisado para não levar fogo estranho para dentro da tenda. O que Deus faz está feito, gente. Aquilo que Deus faz está feito. Não adianta orar. Uma certa feita eu estava orando pela uma irmã. E ali, estava ela e o marido dela doente. Por ele. E o Senhor, de repente, a gente estava na casa, eu e o pastor Arrito orando, eu vi descer aquela luz, passava pela gente assim, e quando chegava nele, sumia. Aquela tocha de luz, assim, um azul bem clarinho, lembro como se fosse hoje. E aquilo me intrigou. E eu fui para casa, Senhor, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala comigo. E quando foi uma noite, eu tive um sonho. Que o homem estava internado no hospital e aquela luz da visão estava lá. E eu fui tentar pegar a luz e queimei a minha mão. Quando eu acordei, o Senhor falou para mim, não
botar mais a minha mão, quer dizer, não orar mais, que o Senhor ia levar. E o Senhor levou. Levou ele. Aí depois de tudo, eu fui saber da história, né? O porquê que ele foi, que não era para orar mais. Então, operando Deus, quem impedirá? Então, o salmista se coloca numa posição que agora, o que ele estava passando, o que ele precisava para a sua vida, ele só encontraria se humilhando diante de Deus, reconhecendo que Deus é o Salvador da sua vida, é Ele que colocou no reino, é Ele que tira, é Ele que dá, é Ele que toma. E o versículo 10, no versículo 10 que eu estou. Tira-me de sobre mim a tua praga, estou desfalecendo pelo golpe da tua mão. A qual nós até lemos ainda há pouco, a mesma coisa, Jó falou. Né, o seu açoite está sobre mim. Irmão, não queremos nós experimentar o açoite de Deus. Estamos vendo aí um pastor experimentando o açoite de Deus. Pedindo ajuda, socorro. Pessoas que viviam no muito, hoje não tem nada. É o açoite de Deus. E Deus permite, não adianta orar. Versículo 11. Se com repreensão castiga alguém por causa da iniquidade, salmista estava passando tudo isso por causa do pecado. Pecar é bom, maravilhoso pecar. Quem falar que pecar é ruim, né? Ah, eu vou para tal lugar, se fosse falar um lugar tão feio que não podemos falar, tanta coisa feia que podíamos citar, mas não podemos falar que o público tem público que não permite ouvir, né? É bom. O pecado, ele não causa efeito imediato. Ele é como uma gangrena, difícil essa palavra, né? Que começa ali uma bolinha, e ali vai se formando uma ferida tão grande que tem que amputar a perna. Assim é o pecado. E só quem tem poder para nos livrar dessa coisa terrível é o sangue de Jesus Cristo, que diz assim que nos purifica de todo pecado. Então, o efeito do pecado não é imediato. E diz assim, ó, a iniquidade logo destrói, como a traça aqui no versículo 11. Logo destrói como a traça. A traça, ela vai roendo, dá uma raiva quando você pega uma roupa novinha, que você comprou e botou no guarda-roupa, né, Paulinha? Aí você encontra lá ruída pela traça, você não acha ela. Mas ela se esconde. Ela roeu, você não acha ela. Assim é o pecado. Destrói como a traça a sua beleza. Aí você vai vestir aquela roupa como? Está furada? Não tem como mais consertar. A irmã Malúcia, que é costureira, se cingir, vai aparecer. Então o pecado destrói a beleza. O pecado destruiu a beleza de Eva e Adão. Se tornaram, quando eles abriram os olhos, eles viram que estavam feios. Mas por fora, não espiritualmente, porque perdeu o contato com Deus. De sorte que todo homem é vaidade. Então, todo homem é vaidade. Lê aí para mim, Zaqueu, Jó, capítulo 15, 16. E a Patrícia, Salmo 5, 5. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Está vendo? Estamos vendo aí agora o escândalo da Petrobras,
né? Quanto dinheiro. Eles estão bebendo o quê? A água da iniquidade. Bebe a iniquidade como se fosse água. Pensa que nunca vai ser descoberto. Pode ler, Patrícia, Salmo 5:5. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Essa Bíblia aqui está iniquidade e maldade é a mesma coisa. Então os loucos são quem? Aqueles que vai fazendo as coisas. Chama de louco porque são louco, maluco, que está dentro do manicômio? Não! Porque está fazendo conscientemente, sabe que é errado, mas estão fazendo. O louco não sabe o que está fazendo. E continua o versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração. Agora Davi, depois de falar, como a pastora já falou, no versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cale perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Então o salmista agora, ele pede ao Senhor, né, para que ouve a sua oração. Abra a Bíblia aí, AD, 2 Coríntios 5, versículo 6 a 8. Já vamos terminar, tá, irmãos? Ele começa a lembra até dos teus pais no passado, do que os pais deles andou na presença de Deus, que o Senhor deu vitória. Quando a gente está na prova, igreja, nós começamos a orar para Deus e começamos a contar para Ele, olha, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era tão bonzinho. Achando que Deus vai nos justificar, missionária Marlúcia, por causa das coisas boas que eu fiz lá atrás. Pode ler. 2 Coríntios 5, 6 a 8. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, enquanto nós estivermos neste corpo, nós somos o quê? Peregrino. E o salmista está dizendo, sou para contigo como um estranho e peregrino, como todos os meus pais. Aí ele começa a lembrar dos pais, né? Os profetas do passado, peregrinaram pela terra. Enquanto nós estivermos nessa terra, neste corpo, nós estamos ausentes do Senhor, sabia? Por isso que nós temos que vigiar aquele que está em pé. Cuide para que não caia. Porque enquanto eu estiver em pé, aqui na terra, eu tenho que vigiar. Para que eu não saia da presença de Deus. Por isso que o salmista está dizendo, Senhor, me guarda, porque sou peregrino. E o apóstolo Paulo diz, enquanto estivermos neste corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Mas que negócio é esse ausente do Senhor? Estamos. Não fomos ainda para a glória. Não encontramos ainda com Jesus. Então só vamos encontrar com Jesus aqueles que morreram no Senhor e aqueles que subirão no dia do arrebatamento. E para terminar, versículo 13. Poupa-me até que torne alento antes que vá e não seja mais. Ele está dizendo, Senhor, poupa-me, tem misericórdia de mim, não deixa eu morrer no pecado, até que eu me vá, até que eu me veja mais, e me guarda, Senhor, me dá tempo, Senhor, não deixa eu morrer nessa vida que eu estou vivendo. Então, irmão, nós temos que orar ao Senhor. Eu não sei como está a tua vida, você não sabe como está a minha vida, mas peça ao Senhor para te poupar.
para o Senhor te dar tempo. Porque você sabia que nós temos muitas coisas para acertar com o nosso Deus antes de partir dessa terra? Temos muitas coisas para acertar com Deus. Porque quando eu estou devendo alguém, não financeiramente, mas no gesto, em palavra, ou maltrata alguém, eu tenho que prestar conta. E eu só vou ter paz no dia que eu acertar as contas com Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse para o jovem rico: falta-te, porém, uma coisa. Ele deu desculpa, a equipe de louvor veio louvar o Senhor. Ele deu desculpa que ele já tinha feito tudo. Às vezes achamos que já fizemos tudo. Diga para você mesmo nessa noite: me falta uma coisa. E só você sabe o que está faltando. Enquanto a equipe de louvor louva o Senhor, vamos fazer um exame de consciência e vamos ver o que está faltando na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Você acabou de ouvir Palavra Dominical. Adquira também outras mensagens comparecendo à nossa sede no Rio de Janeiro. Endereço: Rua Luiz Carlos Conceição, número 124, bairro Parque Anchieta. Que Deus te abençoe.